presidente e amigo, o Adi Damus, em cuja ilustre pessoa saúdo todos os advogados fluminenses, baianos, mineiros, paraenses e todos aqueles que vieram dos quatro cantos do nosso maravilhoso país continental para acudir a esse apelo em prol da advocacia e da democracia no regime eleitoral da OAB. Uma saudação especial não posso deixar de fazer à classe política do nosso Estado, tão bem representada nesta manhã por vários parlamentares, senador da República, deputados federais, deputados estaduais, muitos amigos de longa data. No meio, indispensavelmente, o senador Lindenberg Farias. E quero dar um esclarecimento a todos para que não fique no ar alguma curiosidade, por que eu não pude, naquela oportunidade, aceitar o convite sumamente honroso que me formulou Lindenberg Farias, querido amigo e companheiro de luta política. Eu estava tão comprometido com o Conselho Federal da OAB, com compromissos acadêmicos na Universidade do Estado e, sobretudo, de forma lamentável, com problemas de saúde gravíssimos naquela época de minha filha, o que impedia a mim e a minha mulher de desviar a nossa atenção para outras causas, por mais justas, por mais sublimes que fossem, sem que isto pudesse provocar uma desassistência dos pais a uma filha tão querida que a nossa, e que com a graça de Deus recuperou-se, continuou se tratando, mas já está enfrentando dias melhores. Foi isso que me impediu, rigorosamente, de atender o convite e de estar ao lado deste valoroso senador, paradigma da boa política, da elevada política no Brasil, das grandes causas, que é Lindenberg Farias. Cumprimento também Hugo Leal, companheiro de muitas décadas de luta política, de troca de questionamentos, de observação da vida brasileira. Sempre estivemos lado a lado, nunca nos afastamos, e hoje vejo o Hugo Leal sendo porta-voz altamente credenciado da advocacia brasileira na Câmara dos Deputados. Interveio Sua Excelência na questão dos honorários advocatícios, na Justiça do Trabalho, e agora é o autor desse projeto de lei, que significa a redenção da advocacia brasileira em face dos melhores valores democráticos. Parabéns, Hugo, seu projeto de lei é primoroso, é irretocável e, como disse Lindenberg Farias, é invencível. Não há como não se antever um futuro vitorioso a essa iniciativa que é sua, mas que é compartilhada por todos os advogados brasileiros. Eu disse isto naquela sessão histórica, quando foi derrotado a proposta que fizemos com Luiz Viana, com Durval, né? A diretoria encampou a tese contrária, empenhou o peso político da diretoria eleita para fazer derrotar aquela proposta. Inclusive, o que é mais, a meu ver, com todas as vênias, mais indecoroso, né? Fazer derrotar uma proposta de plebiscito que buscava apenas permitir que os advogados se pronunciassem sobre querer ou não a eleição direta. Nós estávamos na antessala da questão, sobre saber se poderíamos ou não dar esse tipo de encaminhamento. E naquela sessão histórica do Conselho Federal, eu disse à diretoria: creiam todos, isto virá pela força da gravidade da história, pela força da moral política e pela força do fervor democrático, que simboliza a têmpera dos advogados brasileiros. Gostem ou não, apoiem ou não, amanhã teremos eleição direta, porque haverá um companheiro como Hugo Leal a provocar o Congresso Nacional. Haverá o senador Lindenberg Farias e os deputados aqui presentes, Edson Santos, Otávio Leite e tantos outros queridos companheiros, que estarão lá também empunhando a bandeira dos advogados. Mas o que há de mágico nessa bandeira?
O que há de transcendente nessa bandeira? O que há de encantador nessa proposta de eleição direta? É muito simples. Primeiro, nós estamos com o fio da história ao nosso lado. Eu lembro que, com a proclamação da República, a primeira Constituição de 1891, pela pena incomparável de Rui Barbosa, não apenas a eleição do presidente da República entrou, como o Constituinte de 91 teve o cuidado de exigir uma nova eleição se por acaso ocorresse a vacância do cargo de presidente da República antes de 2 anos do término do mandato. Até mesmo a morte de um presidente poderia ensejar a convocação de um novo pleito eleitoral de nível nacional para a eleição do Supremo Mandatário do país. E o que fez o golpe militar de 64? Passadas as primeiras repúblicas, né, salvo o hiato constitucional de 37, 91, 34, 46, restauração democrática liberal de 46, chega o golpe militar. Naquela noite nefanda, infausta, né, de 31 de março ou de 1º de abril, né, de 64, como pretendem alguns historiadores. O que fez? Qual foi o primeiro ato do regime militar no Brasil? No regime contra a nação brasileira, contra as reformas de base que o governo democrático de João Goulart pretendia implantar em nosso país naqueles idos da história. Qual foi o seu primeiro ato? O ato institucional número 1 de 1964. Qual foi o ato? O artigo 2º do ato institucional número 1 determina, alto e bom som, que as eleições para presidente da República, doravante, se farão pelo regime do sufrágio indireto, pelas casas do Congresso Nacional, todas elas, lamentavelmente, dominadas, a essa altura, pela ambiência ditatorial. E assim se fez. Depois tivemos o ato institucional número 3, de 1966, que ampliou o despautério político. O que fez o ato institucional número 3? Estendeu as eleições indiretas para os governadores de estados. As assembleias legislativas, também dominadas pela ambiência autoritária, estavam doravante investidas da eleição dos governadores. Num nítido, num inequívoco projeto de dominação política e de perenização daqueles mal ideais da suposta revolução travestida em golpe de Estado para se manter no poder e contaminar as instituições políticas brasileiras. E eu lembro aqui, pensando um pouco na reconstrução da Europa do pós-guerra, a lição inexcedível, né, de Harold Laski, né, líder do Partido Trabalhista inglês, quando dizia sobre o sistema presidencialista que só se pode compensar o protagonismo político de um presidente da República, a superdimensão política das suas competências com um máximo de legitimidade. Por isso, um presidente da República há de ser inexoravelmente eleito pelos seus concidadãos. O que acontece hoje no Conselho Federal da OAB? E eu dou esse testemunho com muita leveza de alma, sem qualquer revanchismo, sem qualquer malquerência, a quem quer que seja no âmbito do Conselho Federal. Tenho, sim, como disse muito bem Luiz Viana, eu e alguns companheiros, como ele próprio, Durval, a nossa bancada do Rio de Janeiro e outros mais nomeáveis aqui, temos sofrido a resignação dos donos do poder dentro do Conselho Federal. Esta é a verdade nua e crua. Os petardos chegam de toda hora e de todos os cantos. Mas eu lhes afirmo, com muita tranquilidade de espírito, cada petardo desse, longe de nos enfurecer, nos faz perseverar nas mesmas convicções da juventude. E mais do que isso, nos faz ganhar, quiçá amanhã, uma medalha no céu, quiçá amanhã, um troféu na galeria dos grandes valores da advocacia brasileira que juramos defender
enquanto conselheiros federais da OAB. Dou-lhes um exemplo. Todos sabemos a desigualdade que graça do ponto de vista financeiro e logístico entre as seccionais da OAB, por óbvias razões federativas, pela maior população de advogados em algumas seccionais, o que leva a um maior montante, um maior volume de contribuições da anualidade dos advogados e assim por diante. A diretoria da OAB, ela tem uma espécie de controle efetivo por uma mão invisível das seccionais que têm mais necessidade de apoio do Conselho Federal. Isto é trabalhado politicamente, e eu denunciei isto no Conselho Federal, disse que não é possível dadivismo, as benesses, o nepotismo dentro do Conselho Federal. Essas seccionais de menor porte e de menor pujança financeira não precisam estar de pires na mão perante a diretoria do Conselho Federal. Elas têm o direito constitucional, legal e estatutário de merecer um tratamento digno por parte da diretoria do Conselho Federal. Às claras, à luz do dia, com transparência, o que não é feito. Mostrei também, com o apoio de alguns poucos companheiros, que a ordem não aceita as intervenções do Tribunal de Contas da União. E faz muito bem de não aceitar em prol da idolatria que devemos professar pela nossa autonomia histórica e institucional. Mas eu afirmo também, e tenho que me dobrar a essa realidade, que se o Tribunal de Contas da União fizesse um exame das contas da diretoria do Conselho Federal, talvez essas contas não passassem sob o crivo mais elementar da contabilidade pública. Não há efetivamente transparência, não há aquela governabilidade que encanta os olhos dos democratas, né? Por isso, nós rejeitamos toda sorte de manipulações. O que diz o Estatuto da OAB, meu caro líder e amigo presidente Oadi Damoso? O que diz o Estatuto da OAB? Diz que, salvo para os cargos da diretoria, que exige a investidura como conselheiro federal da OAB, o presidente pode ser eleito sem ser conselheiro federal. Eu afirmo aos amigos que me honram com a sua audiência, Raimundo Fauro, o grande Raimundo Fauro, não seria hoje eleito presidente do Conselho Federal da OAB dentro da atual sistemática eleitoral. Eu não tenho dúvida do que estou afirmando. Já estão aí 2 candidatos, ambos diretores, um vice-presidente e o outro secretário-geral. Colegas ilustres não questionam o seu valor pessoal, questionam o processo. O processo que não é um processo retilíneo, não é um processo purificado pelas exigências minimamente democráticas. Mais do que isso, eu considero que para se apresentar à classe dos advogados, o colega deve estar em condições de levar uma biografia para o Conselho Federal da OAB. Ele não deve ir para o Conselho Federal para formar uma biografia, muito menos para notabilizar-se profissionalmente. Raimundo Fauro, em 73, quando foi candidato à presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasileiros, já era um pró-homem do pensamento político, sociológico e jurídico brasileiro. Já havia escrito 10 anos antes Os Donos do Poder, obra que pode ser ombreada às maiores relíquias das letras sociológicas e políticas no Brasil, ao lado de autores como Sérgio Buarque de Holanda, como Florestan Fernandes, como Euclides da Cunha, como Gilberto Freire. Já havia escrito obra premiada pela Academia Brasileira de Letras, A Pirâmide e o Trapézio, que é a obra mais genial sob a influência da sociologia no romance de Machado de Assis. Este era Raimundo Fauro, que chegou à presidência da OAB munido tão só
da sua crença democrática, dos seus valores inquebrantáveis de brasilidade e do seu trabalho de escritor e pensador notável. Este homem, hoje, não seria eleito presidente do Conselho Federal da OAB e foi o grande responsável pela abertura política em nosso país. Por isso, permitam-me dizer-lhes, em conclusão, há que mudar sim. Não podemos perseverar nos erros, não podemos perseverar em argumentos falaciosos. Dizer que estaremos expostos a abuso de poder político e econômico, no caso de adotarmos o modelo de eleição direta, é no mínimo uma hipocrisia, porque o abuso de poder político e econômico já existe hoje nas eleições para a diretoria do Conselho Federal da OAB. Mais do que isso, permitam-me também dizer-lhes com muita ênfase, nós somos advogados, somos juristas, somos legisladores. As eleições políticas representativas são controladas, no que toca ao abuso de poder político e econômico, pela inteligência do legislador brasileiro, que soube a bom tempo e a boa hora encontrar mecanismos de controle e para expungir os excessos que possam ocorrer na representatividade política. Saberemos fazer o mesmo na OAB? O Estatuto da OAB, o Regulamento Geral da Ordem dos Advogados já dispõe de várias normas, normas muito bem concebidas, de resto, Lugiana, para coibir esse tipo de excrescência no controle da legalidade e da moralidade dos nossos pleitos. Por isso, já encerrando, eu ouvi, naquela sessão histórica do Conselho Federal em que fomos derrotados, eu, Luiz, Durval e outros queridos companheiros, eu ouvi a diretoria afirmar, não, nós não podemos adotar sequer o plebiscito para a eleição direta, porque vai ganhar a eleição direta por grande margem de vontade. Isto foi dito, Durval, você lembra disto? Isto foi dito perante todos nós. E eu tenho a dizer-lhes, vai ganhar porque é para ganhar mesmo. Dizer que não pode ganhar é dizer que os advogados não sabem votar ou que os advogados não podem votar. E este grupo aqui, seleto de companheiros, pioneiros nesta luta, sob a liderança de Oadi Damoso. Quer dizer, a classe dos advogados, que Raimundo Fauro dizia, a OAB não é apenas um órgão de representação corporativa, é a maior instância de representação da sociedade civil brasileira. Nós podemos dizer à classe dos advogados, os advogados podem votar, os advogados têm o direito de votar, e os advogados sabem sim votar, e votariam certamente de outro modo, com outras inspirações, se lhes fosse dado legalmente o direito de exercer o sufrágio universal. Muito obrigado a todos.